Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Orquifanáticos. Eu sou o Fernando Chusca e hoje eu quero mostrar para vocês o substrato que eu faço utilização para a maioria das minhas orquídeas, principalmente as orquídeas de origem epífitas, né? Ou seja, aquelas que vivem em árvore. Então esse é o substrato que eu utilizo. Ele é composto de carvão e casca de pinos. A granulometria aqui é a granulometria M, a média, gente. Existem basicamente 3 granulometrias. Uma pequena, que é a P, a M, que é a média, e tem a G, que é a grande. Então, dependendo da orquídea que você vai cultivar, um tipo dessas granulometrias é necessário, né, que você tenha para você poder ter melhor resultado, né? Então, plantas pequenas, você utiliza uma granulometria menor. Plantas médias até plantas grandes, o tamanho aqui pode ser esse daqui que eu tenho, que é o tamanho M, que é a granulometria média. E aí, se você tiver, por exemplo, Vandáceas, Rhynchotilites, você pode utilizar a granulometria maior, que é a granulometria G, tá bom? Ou plantas, né, grandes, Angrecums, enfim, aquelas plantas bem maiores, você pode estar utilizando a granulometria maior, tá bom? Esse substrato ele já é preparado, mas eu sempre faço uma leve limpeza, porque o atrito dele aqui, de um material com o outro, ele traz uma poeirinha. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. Ele faz uma poeira, gente. Como se fosse um resíduo, né? É um resíduo dele que acaba ficando. Então eu dou uma lavada e pronto, já está pronto para utilizar, porque é um substrato que já vem tratado, então eu não preciso, né, fazer tratamento. Mas se você estiver fazendo o seu próprio substrato com a casca de pinos, com o carvão, aí sim você deve fazer o tratamento, porque ele vai conter tanino, né? Tanino, vai ter sujeira ali, vai estar ainda impuro, vai estar impróprio para uso para as nossas orquídeas. Então você deve fazer um tratamento que consiste à base de água e cloro. E aí depois que você fizer a limpeza, deixa secar bem ao sol para você poder utilizar. Esse substrato aqui é excelente, a gente fornece uma boa aeração nos vasos. Os vasos não ficam muito tempo encharcados. E as plantas gostam demais, enraizam muito bem, porque ele não é tão fino. Para as orquídeas que eu tenho aqui, dá super certo. Porém, claro, se o seu ambiente for um ambiente de mais tropicalidade, que chove mais úmido, você deve utilizar aí um substrato que seja mais adequado para o seu tipo de cultivo, que pode ser aí uma brita, que pode ser um material misto com isopor, casca de pinos e carvão. Aí a gente vai complementando, né, de acordo com a necessidade de cada planta. Às vezes aqui eu agrego o esfagno, eu agrego a casca de arroz carbonizada, eu agrego o isopor, eu agrego a brita, né? Então eu vou agregando de acordo com a minha necessidade. Eu gosto muito, já utilizei aqui a macadâmia, mas eu não tenho muito acesso a ela. Então, né, eu faço utilização do que é mais viável para mim dentro das minhas condições. Mas se você tiver acesso a toquinhos de cajá, né, aqueles quadradinhos de cajá, fiapos, né, cavaco de cajá, se você tiver acesso a macadâmia, tiver acesso aos pedacinhos de sanção do campo, né, que agora o pessoal está fazendo cavaquinho, e esses materiais assim são excelentes também, né, mas o melhor material é aquele que você consegue, né, fazer com que as orquídeas vão bem dentro da sua condição climática. Isso aqui não é uma base para vocês terem, né, como padrão, né? Não é para vocês levarem isso aqui, eu vou cultivar na casca de pinos, no carvão, porque o Fernando cultiva. Isso aqui é um exemplo que eu estou dando para vocês, porque muita gente compra
e compra errado, compra a casca de pinos polida, que é a casca de jardinagem, né, que utilizam para jardinagem. Essa não serve, gente, essa não dá para utilizar para nossas orquídeas. Então, quando vocês forem comprar, procurem o produto certo, o produto que vai fornecer para as orquídeas a aeração, vai fornecer umidade também, né, possibilitando que elas tenham um melhor enraizamento. Não peguem aquele substrato, né, que é para jardinagem, que é para adorno apenas para enfeite, tá bom? Procurem nos orquidários comerciais, aí tem vários orquidários comerciais que fornecem o substrato adequado, e aí eu posso citar para vocês, sem ganhar nada, o Orquidário Esplendor, o Orquidário da Tribo, aqui na região do Paraná, fornecem substratos muito bons, que a gente pode estar utilizando nas nossas orquídeas. Fora isso daqui que eu tenho, eu vou mostrar para vocês mais algumas coisas. Aqui eu tenho a casca de arroz. Isso aqui é excelente, gente. É muito bom, dá uma boa aeração, dá um bom enraizamento e ainda fornece carbono e silício para as nossas orquídeas. É um material muito bom para a gente plantar. Só que ele é leve, ele é bem leve. Então, se você for cultivar na casca de arroz, que é possível cultivar somente na casca de arroz, eu sugiro que você coloque no fundo do vaso a brita, porque senão o vaso tomba dependendo do tamanho da sua orquídea, tá bom? Então aqui, né, o material que eu tenho. Aqui eu tenho mais materiais, né, que eu utilizo para cultivo. A gente tem aqui o nó de pinho. Aqui eu tenho cascas de peroba, né, ó, a casca de peroba que é excelente para a gente tá plantando orquídeas também. Tem muita madeirinha velha aqui que eu achei em pasto. Então essas coisas eu guardo para mim fazer, né, o cultivo. Mas, voltando à questão de substrato propriamente dita, eu tenho aqui também o esfagno. Esse aqui é o esfagno branco. Eu não gosto demais desse esfagno aqui, não gosto muito mesmo. Mas é o que eu consegui no momento. Então, se você conseguir o esfagno vermelho, ou tiver condições de comprar o esfagno chileno, que ele é mais caro, é bem melhor. Mas assim, né, se você não tem cão, caça com gato mesmo, né? Vai o que a gente tem no momento. E aqui eu tenho a brita. Essa brita eu acabei de preparar ela. Eu fiz toda a limpeza dentro do tanque, tem vídeo mostrando como que eu faço. É um pouco trabalhoso, sim, é bem chatinho de fazer, mas é necessário. Essa brita eu já fiz tratamento com cloro, então ela está prontinha para poder ser utilizada no cultivo de orquídeas. Só vou colocar ela agora para secar. Eu não gosto de deixar ela com água. Eu vou tirar ela do balde agora, porque ela está com um pouco de água para tirar o excesso de resíduo que possa ter ficado do cloro. E aí, né, vou deixar secando e tá boa para utilizar para o nosso cultivo de orquídeas. Inclusive, a gente pode plantar somente na brita algumas orquídeas que vão super bem, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!